Olá, o seu Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca do conhecimento e do bem. O programa Filosofando tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos espíritas através da sua filosofia portadora de princípios eternos e imutáveis. Todo projeto tem uma arquitetura de valores e o projeto Estudos Filosóficos Espíritas, que inspirou este programa, não poderia deixar de construir a sua, tendo como referencial os princípios supremos de moralidade e ética estabelecidos por Jesus de Nazaré. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no portal filosofiaespírita.org, trabalha com elementos nucleares da codificação, porém, não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia e a filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano sem cair nas armadilhas do pragmatismo. Desta maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia comercial. Lembramos que esse programa vai ao ar na TV Mundo Maior, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com horários alternativos ao longo da semana. Às terças-feiras, às 5 da manhã, aos sábados, às 8 da manhã e aos domingos, às 15h30 horas. O site da TV Mundo Maior traz a nossa página Filosofando com todos os programas das temporadas anteriores que você pode acessar. Você também pode acessar os programas anteriores através da nossa página no canal do YouTube da TV Mundo Maior, programa Filosofando. Também no nosso portal filosofiaespírita.org é só clicar na videoteca. Lembramos que você pode comunicar-se conosco pelo nosso canal no facebook.com/cforg, com as suas opiniões e sugestões que serão sempre muito bem-vindas. Nós gostaríamos de lembrar a você que este programa, bem como os demais programas da TV Mundo Maior, contam com a sua colaboração. Associe-se a este canal, colabore com a Rede Boa Nova na sua missão de levar bem-estar e conhecimento para todos. Ligue para o 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Não se esqueça, 0800 12 18 38, que você deve estar vendo aí na nossa telinha. Muito bem, nós estamos hoje repassando um pouco a você as temporadas anteriores, dentro daquela ideia do pensamento de Kardec, tão importante para todos nós. Nós vamos abordar novamente um programa que foi ao ar no ano de 2014, falando sobre Sócrates e a ética, a aplicabilidade da ética e da moral socratiana, com base, sem dúvida nenhuma, sob a visão, melhor dizendo, da filosofia espírita. Ao longo da nossa história, os temas ética e moral sempre estiveram no pensamento dos filósofos desde a mais remota antiguidade, até os nossos dias, principalmente com as questões de ordem política ocupando os espaços da mídia. O Espiritismo tem o seu código de ética e de moral vivamente presentes em um Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo-nos informação e formação. Os espíritos da falange de Jesus de Nazaré voltam a estar conosco num diálogo fraterno e elucidativo, indicando-nos caminhos de luzes a partir das palavras do Mestre de Jesus de Nazaré. O Mestre de Nazaré, melhor dizendo, e você pode encontrar a palavra desses seguidores e dos apóstolos de Cristo, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho e no Livro dos Médiuns também. Jesus é o corolário desse processo. Vamos ver como que as sociedades caminham ao encontro deste que é e sempre será o divino condutor de nossos espíritos a caminho da luz? As necessidades éticas nascem do fato de que a vida em sociedade cria regras para que o homem possa comportar-se nelas.
Seria impossível uma sociedade onde não fossem acatadas as regras éticas. Não matar, não furtar, não cumprir com a palavra dada. Imagina uma sociedade onde isso não fosse válido. Estamos passando por momentos muito graves, principalmente no nosso país, o Brasil. A agressividade humana parece ter alcançado níveis insuportáveis. Guerras entre países, guerra no trânsito, guerrilhas urbanas, movimentos que reivindicam os supostos direitos de propriedade sobre a propriedade alheia, tráfico de pessoas e de drogas, manifestações populares legítimas, mas que desembocam em depredações de bens públicos. Para onde nós estamos caminhando? Será que a ética ajudaria a resolver essas graves questões? Qual o papel da educação nesse sentido? Nós, do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, achamos que a educação ética e moral deveria compor os quadros da educação formal, da educação nas escolas, desde o ensino elementar até inclusive a universidade, independentemente de especificidade de cursos. Segundo Danilo Marcondes, a ética é uma das áreas que maior interesse desperta atualmente no campo da filosofia, sobretudo porque diz respeito diretamente à nossa experiência cotidiana, levando-nos a uma reflexão sobre os valores que adotamos, o sentido dos atos que praticamos e a maneira pela qual tomamos decisões e assumimos responsabilidades em nossa vida. Por exemplo, a maioria das profissões tem seu código de ética numa situação política de um país, por exemplo, numa tentativa de sistematizar os princípios de orientação para os seus profissionais. Na opinião de Marcondes, nesse campo da política, vivemos uma crise ética que vai desde a situação política do país, do nosso país, passando por questões de corrupção na sociedade, no governo, até problemas de relacionamento familiar. E não somente no Brasil, não é verdade? Por isso não basta ao ser humano viver simplesmente. Ele quer compreender a vida, pois precisa realizá-la. O ser humano é um ser por fazer-se. Precisa assumir o compromisso de ir realizando a sua vida como um projeto seu. Para tanto, se vê constantemente diante de escolhas, possibilidades, caminhos e constrói a sua vida a partir das escolhas que faz. Perguntamos então, quais os limites dos nossos interesses pessoais? Como ficam os deveres para com o outro? Ou seja, o meu projeto de vida interfere nos projetos de vida alheios? A mídia tem avançado no sentido de demonstrar os erros e os acertos das pessoas em relação ao delicado tema convivência. As televisões mostram os conflitos, as lutas. Parece que o mundo declarou guerra ao convívio pacífico entre pessoas e nações. Por que é tão difícil vivermos a paz? Hermann Hesse diz que a paz não é um estado primitivo paradisíaco, nem uma forma de convivência regulada pelo acordo. A paz é algo que não conhecemos, que apenas buscamos e imaginamos. A paz é um ideal. Será? Será que não existem caminhos para alcançarmos a paz duradoura? O que você acha? Precisamos conhecer um pouco mais sobre ética e moral no âmbito da filosofia e da filosofia espírita, quando então falaremos sobre o advento do maior código de moral e ética que já existiu e que foi revelado por Jesus de Nazaré em seus ensinamentos e vida, ressurgindo posteriormente em O Evangelho segundo o Espiritismo, num trabalho grandioso entre terra e céu, para que os homens buscassem viver em paz, respeitando-se uns aos outros. Muitas vezes as casas espíritas buscam códigos de ética, mas na verdade o espírita já tem o seu código de ética, não precisamos criar outros, não é verdade? Basta seguirmos o código de ética que as falanges do mundo espiritual superior nos legaram. Vamos ver como tudo isso começa? Na dialética do filósofo alemão Hegel,
A história é determinante para o desenvolvimento da filosofia, ou seja, abra aspas, o desenvolvimento histórico poderia ser equiparado ao desenvolvimento de um organismo onde os componentes têm funções definidas, sendo que enquanto trabalham afetam o restante. Portanto, a história, gerada pelos e para os homens, influencia o surgimento de ideias, que por si só trazem movimentos renovadores e contingentes. Supor que a filosofia desenvolveu-se sem esta influência seria apartá-la, distanciá-la da própria natureza humana. O homem é um animal que pensa, e pensando, ele faz história. Portanto, estudando filosofia, você jamais poderia deixar de estudar história. Estudando filosofia espírita, você jamais pode deixar de estudar história. Por quê? Porque com o acréscimo de conhecimento trazido pelos espíritos superiores, conhecendo a história, você vai saber quem na realidade todos nós somos, a nossa verdadeira identidade diante do mundo que nós habitamos, o nosso planeta querido. Na antiguidade ocidental, a ética e a moral já eram trabalhadas pelos pensadores gregos do período pré-socrático, que, distanciando-se da mitologia, analisavam a natureza como um todo, nela encontrando as possíveis respostas para as questões que os afligiam. Nós vamos para um pequeno intervalo e já nós continuamos com esse processo histórico de autodescoberta e de descoberta da ética e da moral ao longo da história. Então não saia daí. Voltamos já.